Olá pessoal, olá turma, bom dia a todos e a todas. Espero que estejam bem, se cuidando, né? Agora mais ainda, porque os jovens já estão sendo bem atingidos aí, né? Por essa pandemia, no sentido de adoecerem de maneira até grave, né? E não sei se vocês têm acompanhado de alguma maneira, mas mais uma variante, né? Da Covid chega ao Brasil, agora essa da Índia, e aí de novo a pergunta, né? Ou a observação, não sei se vocês sabem, mas a Índia foi absurdamente castigada pela pandemia no último mês, né? Nos últimos dias, e vocês devem ter ouvido, pelo menos ouvido falar, que lá foi terrível, né? Porque é um país muito populoso, com um saneamento básico muito precário, condições de vida lá são muito difíceis, é um país muito pobre, então foi um sofrimento absurdo com a pandemia no último mês principalmente, né? E isso, de acordo com a etnia, em vários lugares do mundo, né? É, de acordo com isso é que tem surgido essas variantes. A gente tem observado, né? A ciência já fez essa colocação e já fez essa constatação de que essas variantes do vírus estão surgindo por causa da biologia das pessoas em determinadas regiões do mundo, né? Tivemos aí a variante de Manaus, variante europeia, agora a variante da Índia, que é asiática, né? E quem sabe Deus se ainda não teremos outras. Então, cuidem-se, né? Se não se cuidarem por si próprios, cuidem-se por aqueles que vocês amam. Beleza? Vamos lá então, nossa aula de hoje é uma continuidade do que a gente está vindo assistindo aí, né, nas aulas por vídeo chamada na plataforma, que é, ah, é, as funções oxigenadas dos hidrocarbonetos, beleza? Vimos aí sobre os álcoois, né? Todos eles levam a hidroxila ou possuem a hidroxila como grupo funcional determinante. Agora a gente vai ver os fenóis que também usam a hidroxila, né, essa molécula que indica uma função para um determinado hidrocarboneto. Os fenóis são hidrocarbonetos, né, compostos que apresentam pelo menos um grupo hidroxila, que é o OH, a molécula de oxigênio unida ao hidrogênio, ligado diretamente ao anel de benzeno. Então a diferença agora, eu falei lá na aula anterior, né, que você adquiriria maneiras de diferenciar, né? Não só para a nossa atividade, mas principalmente para aprender, né? Apreender e decorar para o Enem, você teria condições de distinguir o que é um álcool do que é um fenol. Isso porque tanto os álcoois quanto os fenóis usam o mesmo grupo funcional, que é a hidroxila, que é o OH, a molécula de oxigênio com hidrogênio unidas aí, beleza? Então agora a gente vai aprender, né, como distinguir. E a primeira forma de distinguir é que os fenóis sempre se apresentarão como forma com essa forma geométrica, que é o hexágono, certo? Sempre será uma estrutura, um hidrocarboneto aromático, ou seja, sempre possuirá o anel de benzeno. E aqui, galerinha, aqui nós aprendemos, né, principalmente para o Enem, a tirar o círculo do centro do hexágono. Lembram que há uma recomendação da IUPAC para que não mais a utilizemos, né? Para que não mais utilizemos esse círculo no centro do hexágono como representação geométrica, né? Como representação de uma forma estrutural? Pois é, a partir de agora a gente põe em prática a retirada desse círculo do centro do hexágono, ok? Então, agora, o anel aromático, o anel de benzeno, ou o próprio benzeno que você vai identificar a partir de agora, é esse hexágono com esses três traços aí que indicam ligações duplas, tá? Então, essa aqui é a figura de um anel aromático, de uma estrutura de um hidrocarboneto que apresenta anel aromático. Nós temos os fenóis, temos os fenis, né? Temos o fenil e o fenol. Os fenóis, eles se apresentam todos
como anéis de benzeno, ou seja, sempre como hidrocarbonetos aromáticos. Tá legal? Aqui nós temos os monofenóis, né? Os monofenóis são aqueles que apresentam apenas uma hidroxila, apenas um grupo funcional em sua estrutura molecular. Beleza? Observem esse, há apenas um OH e esse também, há apenas um OH. No próximo nós temos aí o difenol, né? Que apresenta duas hidroxilas, dois grupos funcionais ligados ao anel de benzeno, né? Ao hidrocarboneto cíclico aromático que nós temos aqui. E no terceiro exemplo, um trifenol, né? Como os álcoois, nós usamos os prefixos mono, di e tri. Mono para 1, di para 2, tri para 3. No caso, 3 grupos funcionais, 3 hidroxilas na molécula. Beleza? Atenção, enol cíclico, esse daqui, né? Beleza? Nós temos aqui ó, um enol cíclico, um álcool cíclico e um álcool aromático. Por que essa observação, professor, com essa atenção? É porque nenhum desses três aqui, embora se apresentem como hidrocarbonetos cíclicos, embora estejam representados aí com a figura geométrica de um hexágono e principalmente o terceiro exemplo, né, que esse álcool aromático, embora apresente essas duplas ligações, o que indicaria se tratar de um benzeno, que poderia nos dizer, e ainda tem a ligação, né, ainda tem a hidroxila ligada, e que poderia estabelecer aqui se tratar de um fenol, não são fenóis, nenhum desses três, ok? Esse aqui nós temos, olha, observem a haste, né, na qual a hidroxila se liga, ok? Então nós temos essa diferença apresentada justamente no ponto de ligação da hidroxila. Isso aqui significa muita coisa, porque nessa haste, pessoal, bem na curva aqui à direita, né, onde a hidroxila está ligada, pode haver um hidrogênio, pode haver um carbono, pode haver uma molécula qualquer ligada aqui, indicando se tratar de outra substância. Então, muita atenção a esse ponto, tá bom? Essas estruturas que você vê aqui, abaixo da palavra atenção, não são fenóis, são álcoois. Beleza? Aliás, nem todos são álcoois, né? Porque ainda temos o primeiro aqui, que é um enol. Não é nem fenol, nem é álcool, e apresenta-se com essa estrutura molecular, ou com essa representação molecular de um hexágono. E ainda no primeiro e no último exemplo, nós temos as ligações duplas, né? Sendo o último muito idêntico a um fenol. No entanto, a maneira como a hidroxila se liga, como o grupo funcional se liga, o diferencia de um fenol e diz se tratar de um álcool aromático. Tá legal? Muita atenção a isso, beleza? É por isso que eu disse que era complexa, né? O estudo dos hidrocarbonetos, beleza? Vamos continuar. Bom, aqui nós temos a nomenclatura dos fenóis, né? O nome dos fenóis podem ser dados de 3 formas diferentes. Vamos lá? Vamos ver quais são as formas? Esse aqui, hidroximetilbenzeno, né? 2-metilfenol ou O-metilfenol. Esses números, vamos relembrar do que se tratam? Eu vou lê-los no nome. Você pode até mencionar, se você estiver dando aula, se você estiver se relacionando a alguém que não tem necessariamente o domínio, né, desse tipo de assunto, desse tipo de conhecimento, mas esses números indicam o quê? A posição da hidroxila, beleza? É a posição da hidroxila. Ela está ligada, no caso aqui, ao carbono de número 1. E observa que, diferente do álcool, né, no álcool a gente tem uma regra. Qual é ela? Sobre a posição da hidroxila? Ela nunca se liga a um carbono insaturado. Nunca, né? Nos álcoois, a hidroxila não estará ligada nunca a um carbono insaturado. Ou seja, ela nunca estará posicionada em um carbono que faça dupla ligação ou tripla ligação com nada. Certo? A hidroxila nos álcoois só se liga a carbonos
saturados. Nos fenóis, a história é outra, né? Nos fenóis, a hidroxila vai se ligar tanto à saturação, ou seja, a ligações simples, a carbonos fazendo ligações simples, quanto a insaturações, carbonos fazendo ligações duplas, ou triplas até, né? Beleza? Então, há diferenças, há essa diferença significativa com relação à posição da hidroxila nos fenóis, tá bom? Não tem uma proibição, né? Uma não recomendação da ligação da hidroxila a um carbono insaturado, ou seja, a uma dupla ligação. Beleza? Aqui nós temos 3 carbonos indicados aqui, né? Ou melhor, ligações, a hidroxila se ligando ao carbono número 1 e um radical ligado ao carbono número 3. No primeiro exemplo, observe lá que nós temos um metil, que é um radical que está ligado ao carbono número 2. A hidroxila no carbono número 1, um radical aqui, que é um metil, né? O nome já está te dizendo, se tratar de um metil ligado ao carbono número 2. Então, se torna um hidroximetilbenzeno. E o nome dele, né, ao final, você tem como nome o O-metilbenzeno. No segundo exemplo, nós temos, de novo, a hidroxila no carbono número 1. Agora, o metilbenzeno no carbono número 3, né? Então, é o 3-metilfenol. E o nome desse fenol é M-metilfenol. No terceiro exemplo, temos lá o radical ligado ao quarto carbono, né? A hidroxila no carbono número 1, regra, tá bom? A hidroxila sempre se posicionará no carbono número 1. E aqui nós temos o radical metil no carbono número 4. Esse é o p-metilbenzeno, ok? Ou p-metilfenol, perdão. P-metilfenol, o nome dessa substância, porque tem um metil no fenol, né? O metil é um hidrocarboneto formado por apenas um carbono, tendo seu nome iniciado pelo prefixo met. Perfeito? Correto? Tranquilo? Vamos ao quarto exemplo. Nós temos hidróxido com radicais ligados ao carbono número 2 e ao carbono número 5. 2 logo após a hidroxila, certo? E o 5 anterior à hidroxila. Porque esse hexágono é uma figura de 6 lados. Indica o que para você? Vamos lembrar? 6 carbonos, né? É uma cadeia com 6 carbonos, certo? Então, não pode esquecer disso, beleza? O nome desse hidrocarboneto que possui a hidroxila no carbono número 1 e os radicais metis, né? 2 metil, um no carbono número 2 e outro no carbono número 5, é o dimetilfenol. Tá bom? E aí dimetil, né? Porque tem 2 radicais, tá legal? Não 2 hidroxilas. 2 radicais, dimetilfenol. Esse di aqui de 2 é para o metil, são 2 metis aqui, né? Um no carbono número 2 e outro no carbono número 5. No quarto exemplo, quinto, né? Quinto exemplo, temos aí o hexágono, o anel de benzeno, beleza? E temos a hidroxila ligada ao carbono número 1, hidróxido, né? Esse hidróxido é de hidroxila. No carbono número 2 nós temos um etil. Observa que agora eu tenho uma haste com possibilidade de ligar duas moléculas ou 2 átomos aí, tá bom? Isso aqui vai te indicar, pessoal, na hora de que você bater o olho, se tratar de duas moléculas ou 2 átomos ligados a essa cadeiazinha carbônica aí, estendida a partir do hexágono, indicando se tratar de um radical. Se tem 2 carbonos, né, é o que ele está dizendo, tá? É a interpretação que você tem que fazer. E ponto final. É assim que você tem que interpretar. Se tem 2 carbonos, tem prefixo et no seu nome, então é um etil, beleza? E lá no quinto carbono nós temos um metil. Ok? Então temos aí, ó, hidróxido no carbono número 1, um etil no carbono número 2 e um metil no carbono número 3 no anel de benzeno. 2 etil, 5 metilfenol, é o OO-etil dimetilfenol, o nome desse hidrocarboneto. No sexto e último exemplo desse slide, temos a hidroxila ligada ao carbono número 2, olha que interessante, né? E o T-butil
Nessa extensão, né, que dá uma ideia, tem essa imagem de uma cruz aí, na verdade é um T, né? Por isso que tem aí a letra T, tá? No 2, então olha lá, 2-T-butilfenol, esse é o OT-butilfenol, e essa cruz, ou esse T, recebe ou participa, né, compõe o nome do fenol dessa maneira, tá? OT-butilfenol. Beleza? Então vamos seguindo, né? Vamos para o próximo slide para a gente aprender mais. Beleza, foi, né? Foi. Vamos lá. Aqui temos exemplos de substâncias com a função fenol, ok? Temos a criolina ali, né? A criolina todo mundo deve conhecer, né? É usado para lavar aí o quintal, quando tem muito cheiro de urina e essas coisas, certo? De urina de animal, né? De cães ou gatos, algo assim. A criolina também é usada muito na roça, né? Nas fazendas, é um antisséptico, né? Muito poderoso. Ele esteriliza os locais, claro, não o corpo do ser vivo, ele não, em contato com o ser vivo pode ser nocivo, embora nesse ambiente, um ambiente rural, se use, viu? Eu lembro de minha avó já ter passado isso em mim em algum momento. Eu sei que a gente sempre tinha criolina em casa, era um produto que a gente não ficava sem. Ele é um desinfetante, né, gente? Então ele mata bactérias, mata micro-organismos patogênicos, ok? Mas ela tem um cheiro muito forte, tá bom? Então, o que é essa substância? Nós temos ali, ó, a hidroxila, o carbono número 2 com um radical, beleza? É o ocresol, tá bom? Nós temos o M-cresol com um radical no carbono número 3 e temos o P-cresol com o radical no carbono número 4, beleza? Essa é a criolina, mistura de 3 cresóis forma esse desinfetante, beleza? Abaixo aí nós temos a vanila, né? Que é a baunilha que a gente tem no sorvete. Olha que interessante, né? É um fenol, hein? Ou composta pela molécula do fenol. E o fenol aqui apresenta é, a hidroxila no carbono número 1. No carbono número 2 nós temos aqui um óxido de metano, né? Esse CH3 é o metano, certo? E nós temos no carbono número 4 lá um outro hidrocarboneto compondo a molécula da vanila ou da vanilina, que é o aroma da baunilha. É só o aroma que a baunilha tem. Quem gosta de sorvete de baunilha ou outro alimento, né, que leva baunilha, o cheirinho da baunilha, né, o aroma que a baunilha emite possui essa fórmula estrutural, beleza? Aí à direita nós temos o tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo da cannabis sativa, né? Da maconha. O princípio ativo é esse tetrahidrocannabinol, deles se tira o princípio ativo, a fórmula química para fazer o canabinol, que é usado para tratamento de epilepsia, de várias doenças convulsivas, né? Principalmente com as convulsivas e outras relacionadas às sinapses cerebrais. Então, o princípio ativo da canabinol, né? Ou da cannabis sativa, é o tetrahidrocannabinol, também chamado de THC. A estrutura molecular dele é toda essa aí, galerinha. Pequena? Isso é um hidrocarboneto, tá? E aí, olha lá onde está ligada a hidroxila, nós temos uma função oxigenada aqui, né? Olha o oxigênio sozinho no meio da cadeia. Lembram que o oxigênio se apresenta, ele surge no meio da cadeia carbônica, no caso das funções, nas funções oxigenadas, né? Quando o hidrocarboneto apresenta uma função oxigenada, o oxigênio ele surge no meio da cadeia. Então essa é a molécula do THC, o tetrahidrocannabinol, princípio ativo da cannabis sativa ou da maconha. Esse tetrahidrocannabinol ele é usado medicinalmente para tratamentos, principalmente de disfunções cerebrais, que levam a convulsões, no caso da epilepsia, até esquizofrenia, né? Que não é bem
um mal físico, é mais psiquiátrico, também os medicamentos para esse tipo de transtorno usam ou contêm o THC para esse tipo de tratamento. Inclusive, teve uma guerra grande, né, recentemente, em que o Ibanez, o governador de Brasília, queria barrar a entrada do canabinol em Brasília, né, mandou que a alfândega não deixasse entrar, estava vindo de fora, eu não lembro direito da onde, que país, mas estava vindo de fora como insumo para a produção dos medicamentos para o tratamento dessas pessoas, as pessoas que têm distúrbios cerebrais, principalmente as convulsões, né? Os epiléticos e também outros, né? Que possuem transtornos psiquiátricos graves, né? Como o caso da esquizofrenia e alguns outros aí. Tá joia? Então, THC é princípio ativo, não é a droga em si, tá? Que fique bem resolvida essa questão aí, beleza? Vamos ao próximo. Nosso próximo slide. Agora sim, os aldeídos, né? Nós já estudamos os aldeídos lá atrás, no outro slide grande que a gente teve, só que agora ele como função oxigenada, ok? Bom, vamos lá. Os aldeídos são compostos que apresentam o grupo carbonila, que é o C com dupla ligação com o O, ou seja, carbono ligando-se por ligação dupla com o oxigênio na extremidade da cadeia, ou seja, em carbono primário, recebem a terminação -al, ok? Então, os aldeídos, diferente da hidroxila, né, que pode se ligar tanto nos álcoois quanto nos fenóis, no meio da cadeia, né, em qualquer parte da cadeia carbônica, os aldeídos têm o grupo funcional, que é a carbonila, ligada somente ao carbono primário, porque se liga sempre no final da cadeia, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui o metanol. Ah, tá. E aí, curiosamente, né, a título de informação, a curiosidade importante aqui é que o sufixo do nome sempre será -al, para indicação de um aldeído, beleza? Então vamos lá. Met aqui, ó, no metanol, o prefixo met por se tratar de apenas um carbono na cadeia, beleza? E o grupo funcional, que é o C e o O, né, está ligado aí, ó. O Ozinho com ligação dupla, certo? Tracinho duplo com o oxigênio, dois hidrogênios indicam aqui a presença do metanol, ok? Etanol, quando tem mais hidrogênios, né? Principalmente hidrogênios. Então, nós temos o carbono primário, o grupo funcional está aqui, que é o carbono com ligação dupla com o oxigênio, e temos aí os radicais que indicam se tratar de um hidrocarboneto com dois carbonos, né? O carbono primário e o carbono do CH3. É um et, né? Dois carbonos, prefixo et. Etanol, beleza? Tá. Curiosidade, hein, pessoal? Essa ligação dupla do carbono com o oxigênio não influencia na nomenclatura. Lembram que as nomenclaturas dos hidrocarbonetos que têm ligação dupla recebem o infixo "-n", não é? Esse não, hein? Esse não recebe o infixo "n", pois não se trata de uma ligação dupla na cadeia principal, e sim no grupo funcional, tá? Na carbonila, não na cadeia. Beleza? Aqui nós temos o propanal, por se tratar de um hidrocarboneto com 3 carbonos, né? Temos aqui um carbono aqui, ó, ligado ao oxigênio, tá vendo aí? Tracinho duplo oxigênio, o carbono está aqui. Hidrogênio, carbono, carbono, carbono. E aqui o grupo funcional, né? Ligado ao carbono primário. Carbono primário, vale lembrar, é sempre aquele carbono que só se liga a mais um carbono. Tá? A ligação que ele faz com o hidrogênio não tira dele a classificação de primário, porque a classificação de primário, secundário, terciário e quaternário dá-se ao carbono que se liga uma, duas, três ou quatro vezes a outros carbonos. Tá? Se liga a 1, a 2, a 3 ou a 4 carbonos simultaneamente. Primário é aquele que se liga a somente um carbono naquele momento, certo? Então nós temos lá outros carbonos dando aqui, usando-se o prefixo para um hidrocarboneto com 3 carbonos, prop, e o final do aldeído, né, pela regra propanal. O hexanal, porque tem 6 carbonos, né? Esse aqui, curiosamente, ó, apresenta
Há dupla ligação entre o carbono e o oxigênio, mas aqui se trata da composição do grupo funcional, correto? E na cadeia principal nós temos uma ligação dupla. Aqui sim teremos o infixo N, por se tratar de uma ligação dupla, né? Então temos um hexenal. O 4 aqui, ó, indica a posição da dupla ligação, que é no carbono de número 4. Vamos conferir, ó. O carbono número 1 aqui, que é o primário, né? Que só se liga a mais esse, que é o segundo carbono, com ligação com a carbonila, que é o grupo funcional. Então temos um carbono, 2, 3, 4. No quarto carbono temos a dupla ligação, indicando se tratar ou indicando o uso do infixo N, ok? No quinto exemplo, nós temos aí, ó, a hidroxila ligada ao carbono número 1, beleza? Um hidrogênio aí bem na extremidade inicial da cadeia. E nós temos várias ramificações aí, não é mesmo? Temos dois radicais, e aí por ter dois radicais, e os dois indicando se tratar de um etil no carbono número 3. Então vamos lá, ó, na hidroxila, carbono número 1, certo? Que hidroxila, perdão. Na carbonila, carbono número 1, correto? Carbono número 2, carbono número 3 ligado ao radical com dois carbonos, que é o etil. No carbono número 4, radical com um carbono, metil, né? E tem 8 carbonos na cadeia principal, vai receber o prefixo ept, né? De hepta, de 8, ok? Então, qual é a substância? É o etil-dimetil-heptanal. Não tem ligação dupla, né? Essa que você visualiza aí não é a ligação dupla entre carbonos, e sim é a composição, é a representação do grupo funcional carbonila, né? Carbono com oxigênio. No sexto exemplo, nós temos um dimetilhexanal, certo? Porque ele tem dois radicais metil, beleza? Ligados aí ao carbono número 2 e ao carbono número 4. 2 e 4 indicam a posição dos radicais. Tem 6 carbonos na cadeia principal, recebe o prefixo X, de hexa de 6, beleza? Grupo funcional no carbono número 1, ok? O hidrogênio não conta como carbono, porque afinal não é carbono, é hidrogênio, perfeito? Então aí nós temos um dimetilhexanal. No último exemplo, nós temos um radical cadeia carbônica qualquer. Aí, esse R aí indica cadeia carbônica qualquer. O grupo funcional C com o hidrogênio sempre fará parte das representações moleculares dos aldeídos, ok? Então lá, carbonila na ponta da cadeia, está aqui, ao carbono primário, né? Ligado ao carbono primário, regra, não muda, sempre será o primeiro carbono da cadeia, tá? Esse será sempre o carbono número 1 na cadeia. Não muda, beleza? É regra. No caso dos aldeídos, porque no caso dos álcools e fenóis, o grupo funcional se liga em qualquer parte da cadeia. Não tem essa regra de ser apenas no primeiro carbono da extremidade inicial de uma cadeia carbônica, tá? Beleza? Agora, exemplos de substâncias com função de aldeído. Vamos ver? Então, vamos lá. Exemplos de substâncias com função aldeído. Então, nós temos o metanol, que é o formaldeído, né? O formolaldeído. Formaldeído ou formolaldeído. É usado para conservação de cadáveres, né? E também em fórmulas de alisantes de cabelo nas tais progressivas aí, né? Que já comentei com vocês anteriormente houve aí uma grande polêmica, né, do uso dessa substância tão nociva, tão agressiva nos tratamentos capilares das mulheres aí. Foi um problemão, né, que ocorreu. Hoje existe o formaldeído ainda nesse tipo de cosmético, mas acredito eu devam ter colocado isso em um trato químico mais adequado, né? Fazendo com que ele não seja tão agressivo e tão ameaçador à saúde das mulheres, né? Certo? Então, usado para conservação de cadáveres e alisante de cabelo. O formaldeído também é usado na asepsia, né? Não a limpeza, mas sim para
evitar a proliferação de micro-organismos nos bancos dos carros novos, né? Comentei isso com vocês, inclusive ele lá ele é aromatizado, né? E para poder passar nos bancos dos carros novos para evitar proliferação de fungos e bactérias, ok? E ele dura por muito tempo, né? O cheiro de carro novo dura muito tempo porque é o formol, tá? Mas aí ele está adicionado ali de um anel aromático, de algum hidrocarboneto aromático, tá bom? Aldeído cinâmico, né? Forma aroma de canela. O aroma da canela, o aroma artificial da canela e o aroma da canela na própria planta é formado por essa cadeia que você vê com esse benzeno, né? Veja que tem um hidrocarboneto aromático aqui na cadeia e o grupo funcional lá no finalzinho, na extremidade final da cadeia. Pode no final? Pode. A carbonila, o grupo funcional do aldeído, que é a carbonila, tem que obrigatoriamente estar ligado ao final ou ao início da cadeia, tá? Nunca no centro, no meio da cadeia carbônica. Beleza? O hidrogênio não descaracteriza essa cadeia, esse início ou esse final, essa extremidade da cadeia. Então, é um aromatizante na indústria alimentícia e de cosméticos. Aqui abaixo nós temos um repelente, né? Um repelente de mosquito ou de insetos em geral, certo? O aromatizante que vai nesse repelente, que tem esse nome aí, né? Acho que ele é da Johnson, se eu não me engano. O Repelex possui essa cadeia com o aroma da citronela, né? A citronela, para quem não sabe, é o capim santo, né? Que muita gente usa para fazer chá. Eu, por exemplo, gosto demais. Então, a citronela é o capim santo. O aroma da citronela é composto por essa fórmula molecular que você vê aí com o grupo funcional da carbonila lá no finzinho da cadeia. Estão vendo aí? Aqui nós temos um carbono, dupla ligação, né? Duplo tracinho com o oxigênio, indicando o grupo funcional que dá o aroma a esta substância, tá bom? A esse composto químico. Beleza? É um aromatizante e repelente, o tal Repelex, que tem aroma, no caso aqui, de citronela, que é o capim santo. Beleza? Gente, por hoje é só, por essa aula é só. São 32 para 33 minutos aí. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Na próxima aula a gente continua, né? Nosso próximo assunto será as cetonas, beleza? Para a gente aprender um pouco mais sobre essa, agora com função oxigenada. Fiquem bem, se cuidem. Não esqueça de deixar o seu nome no chat aí ou no próprio canal para que eu registre a sua presença na chamada, ok? No mais, fiquem bem, se cuidem. Bom final de semana e até a próxima aula de Química. Tchau, tchau, pessoal.